Boa noite a cada uma e a cada um. Declaro aberta a 15ª reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. O senador Fernando Collor me pediu que eu substituísse na presidência dessa mesa por força de uma viagem que ele está fazendo. A presente reunião destina-se à realização do quarto painel. Dessa vez, vamos tratar da política externa dos Estados Unidos, União Europeia e Rússia e seus reflexos no cenário internacional. Esse painel integra o tema Geopolítica e Relações Internacionais dentro do ciclo de audiências públicas Rumos da Política Externa Brasileira 2011-2012. Para proferir as palestras de hoje e debater o tema, foram convidadas as seguintes autoridades e especialistas, a quem aproveito e convido para compor a mesa na medida que eu vou lendo. Professor Gilberto Sarfati, da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. O professor Dr. Luiz Fernando Ayerbe, da Unesp. O professor Dr. Ângelo Segrilo, da USP. E o professor Christopher Coker, não, cadê? Que está atrasado. E o professor Christopher Coker. Thank you. O professor Gilberto Sarfati está a caminho, o avião dele deve estar chegando. Eu quero informar os ilustres convidados que o tempo destinado à apresentação inicial será de 20 minutos. Após a exposição, concederemos a palavra aos senadores e senadoras para esclarecimento que suas excelências acharem necessários. Esclareço que, conforme a regra das audiências estabelecidas no ato número 3 de 2011 desta comissão, cada palestrante disporá de 20 minutos para sua exposição com tolerância de 2 minutos. Ao final da apresentação de cada um dos palestrantes, as senhoras e senhores senadores farão suas perguntas por 3 minutos. Claro que seremos flexíveis, sobretudo tendo em vista que o número de senadores e senadoras pode não ser alto numa segunda-feira à noite. O mesmo procedimento será adotado para o caso de perguntas aos palestrantes feitas após as senhoras e senadores por especialistas e consultores presentes e indicados pela Previdência. Se houver algum que queira falar, por favor, se inscreva. Ao final dos debates, também baseado no mesmo ato, essa presidência concederá a cada expositor 2 minutos para seus comentários finais. Para dar início, concedo a palavra, pela ordem, ao doutor Ângelo Segrilo. Muito obrigado. Eu agradeço o convite da comissão e desejo uma boa noite de debate a todos aqui. Eu vou falar sobre a Rússia, né, que é a minha especialidade de trabalho. Para mim é um grande prazer estar aqui debatendo, né? Eu estudei muito tempo na Rússia, vivi muito tempo naquele país, né, minha especialidade de pesquisas, e especialmente fazer essa apresentação aqui no dia 9 de maio, que é muito importante para os russos, né? 9 de maio é o final para eles, é o final da Segunda Guerra Mundial, né, quando a Alemanha se rendeu. Foi 8 de maio na França, mas pelo horário já era 9 de maio na Rússia, e eles até hoje, né, hoje eu estava escutando o rádio, estavam fazendo 1000 comemorações sobre isso, que foi uma coisa muito importante. A Rússia tem todo esse passado, né, de uma carga do passado, que é importante quando a gente analisa ela no presente. Uma carga do passado não só dos tempos da União Soviética, Segunda Guerra, mas do Império czarista. E isso é toda uma série de tradições que tem que ser levada em consideração quando a gente vê o presente que está acontecendo na Federação Russa atual. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é trazer alguns elementos históricos, inclusive, de como foi se formando o pensamento estratégico russo em relação à política externa, alguns paradigmas que se formaram de como eles pensam a política externa, né? E eu vou fazer em 2 ângulos. No primeiro momento, a relação com o Ocidente em geral, né? E depois, se tiver um pouco de tempo, falar um pouquinho da relação especial com o Brasil. Eu não vou entrar tanto na conjuntura atual, eu vou tentar dar aqui alguns elementos, né, desses paradigmas
de pensamento da Rússia no mundo, né, em relações internacionais, e depois a gente pode, talvez no período de perguntas, a gente aplicar mais concretamente, né, a casos concretos da conjuntura. A Rússia, na sua relação com o mundo, uma coisa muito importante que a gente deve partir é da geografia, né? A Rússia, ela é não só o maior país do mundo, ela é o maior país da Europa e é o maior país da Ásia, né? A sua parte europeia é maior do que qualquer país europeu, a sua parte asiática é maior do que qualquer país asiático. E isso cria uma condição muito especial na sua relação com o Ocidente, né? Porque, primeiro de tudo, ela tem que se definir. Ela é o quê? Ela é o Ocidente, é o Oriente, né? Ela é um país europeu, é um país asiático, é uma mistura dos dois, é nenhum dos dois, e sim uma civilização única, né? Então, essa dificuldade de classificá-la é não apenas dos observadores estrangeiros, para nós é difícil, afinal, o que é a Rússia, né? Mas é um dilema identitário dos próprios russos, né? Historicamente, os russos eles não chegaram a um consenso entre si sobre essa questão, afinal, são europeus, são asiáticos, nenhum dos dois, são uma mistura dos dois. Eles se dividem em diversos paradigmas, né? E são desses paradigmas que eu vou falar aqui. Essa questão da Rússia com o Ocidente, ela tem muito a ver, o Big Bang dessa discussão, foi muito relacionado com o governo de Pedro o Grande, né? O reinado de Pedro o Grande. Pedro o Grande, como vocês sabem, na Rússia, no final do século XVII, início do XVIII, realizou reformas radicais, modernizantes na Rússia. Mas eram reformas de modernização ocidentalizantes, né? De tentar transformar a Rússia numa coisa mais parecida com a Europa. E isso foi feito de forma radical, né? Ele queria trazer não apenas a tecnologia europeia, mas também importou vários modelos administrativos, organizacionais, e chegou até a exageros, como o imposto da barba, né? Que ele achava uma coisa bárbara, e criou um imposto para quem quisesse usar aquela coisa. Então, o governo de Pedro realizou essas transformações muito fortes num período muito curto. Aliás, é um paradigma que se repete na Rússia, né, com Ivan o Terrível, Stalin, né, mudanças radicais em um período curto, e dividiu a Rússia, né? Uma coisa que talvez em menor escala a gente tenha sentido isso aqui um pouco com Getúlio Vargas no Brasil, né? Depois dele se dividiu o Brasil a respeito do seu legado. Depois que Pedro morreu, os russos se dividiram entre aqueles que achavam que esse caminho foi exato, né? Ele tinha que seguir a Europa, que parecia mais adiantada, né? E aqueles que achavam que aquilo tinha trazido muitos erros, muitas deficiências da própria Europa, né? No século XIX, esse debate se consolidou, se institucionalizou em dois grandes grupos, né? Os chamados ocidentalistas, por volta de meados do século XIX. Tá? Os ocidentalistas contra os chamados eslavófilos. Os ocidentalistas concordavam com Pedro que a Rússia é um país europeu e, portanto, tinha que se modernizar como a Europa, não tinha que reinventar a roda, né? Tinha que seguir o caminho europeu. Já os eslavófilos não concordavam, eles achavam que a Rússia não é nem europeia nem asiática, é uma civilização única, tem características únicas e, portanto, deveria seguir o seu caminho próprio. Esse debate que dividiu a Rússia, né, dividiu os intelectuais russos, a política russa, ora indo numa direção, ora em outra, se complexificou no início do século XX. Em meados do século XX, surgiu uma terceira corrente, os chamados eurasianistas, né? Ela surgiu primeiro na imigração russa na Europa e depois foi retomada dentro da própria Rússia. E esses eurasianistas, eles achavam que, ao contrário dos eslavófilos, que acham que a Rússia não é nem europeia nem asiática, e sim uma civilização única, eles achavam que a Rússia é europeia e asiática ao mesmo tempo. E essa é a riqueza da Rússia. Ela é uma mistura do princípio eslavo-europeu com um princípio turco-mongólico asiático. E daí vem a sua força, né? Então, esses são os três grandes paradigmas que são os mais influentes, né? Tanto na questão identitária interna, quanto influenciam também na formulação da política externa. Trazendo para a época atual,
nós podemos analisar, se nós vamos simplificar aqui um pouco, né, a Rússia pós-soviética passou por duas grandes fases, né, a era Yeltsin nos anos 90 e o que nós vamos chamar de era Putin, simplificando um pouco aqui, né, nos anos 2000. E nessa segunda época agora, nesses anos 2000, né, o Putin agora não é presidente, mas ele é primeiro-ministro, e eu aposto que em 2012 ele vai voltar a ser presidente de novo, apesar do suspense que está sendo feito. Quando surgiu o Putin, muitos analistas viram o Putin como esse novo governo dos anos 2000 como uma mudança de um paradigma que era mais ocidentalista sob Yeltsin, né, porque Yeltsin, no final da União Soviética, ele tentou aproximar a Rússia do Ocidente, né, tentou integrá-la, afastá-la daquela antiga coisa comunista, claro, ali só do leste europeu ou da Eurásia, e aproximá-la dos países capitalistas avançados. Então fez várias tentativas de aproximação e foi considerado um governo ocidentalista. E o Putin, como teve uma política mais assertiva e às vezes até batendo de frente com o Ocidente, muitos observadores viram, por vezes o chamavam de eslavófilo, às vezes de eurasianista também, por algumas, não dá tempo aqui de entrar nos detalhes. Só que eu queria chamar a atenção para o fato de que o Putin, em minha opinião e de alguns outros, ele não é um eslavófilo e nem um eurasianista. Ele, na verdade, é um ocidentalista, mas é um ocidentalista moderado. O contraste que apareceu com a época Yeltsin foi muito porque o Yeltsin era um ocidentalista bastante declarado, né? E o Putin, na verdade, é um ocidentalista moderado. Por que eu estou falando isso? Porque o Putin ele não se coloca muito nesse debate, né? E aí tem uma coisa, tem a ver com o pragmatismo dele, né? Ele, como bom ex-espião do KGB, né? O pessoal que trabalhava no KGB era muito pragmático, não queria saber muito de política, né? A coisa era de resultados. Ele não se coloca muito nessa questão abertamente, porque ele sabe que o russo médio, ele não é nem ocidentalista em excesso e nem eslavófilo ou eurasianista em excesso, né? Ele é algo mais ou menos no meio, né? E, portanto, ele não quer se identificar muito com nenhuma dessas, especificamente com nenhuma dessas correntes, mas ele é um ocidentalista moderado, porque ele tem um livro, uma espécie de autobiografia dele ditada a 3 jornalistas russos, né, que se chama Na Primeira Pessoa, em que ele coloca passagem que ele diz que a Rússia claramente é um país europeu e deve seguir aquilo, né, aquele caminho da Europa. E também eu tenho contatos com alguns membros da sua entourage, que estiveram inclusive aqui no Brasil, né? Em 2004 o Brasil organizou aqui um seminário com políticos e homens de negócios russos. Teve aqui o Igor Shuvalov, que na época era assessor especial dele e hoje é o primeiro vice-primeiro-ministro. E o Igor Shuvalov, nas conversas de bastidores, colocou que nas reuniões internas, né, com a sua equipe, ele sempre colocava que a posição, a Rússia é um país europeu, não tem que reinventar a roda, a Rússia é um país europeu e deve seguir por aí. Isso é uma posição ocidentalista. E por que isso é importante? Isso não é uma mera questão meio abstrata de posição pessoal, porque isso afeta a política externa. Se o Putin, por exemplo, fosse um eslavófilo ou um eurasianista extremado, ele teria uma posição anti-ocidental um pouco a priori, né? Ele não tem um anti-ocidentalismo a priori, isso que eu quero chamar a atenção. Os momentos que ele bateu de frente com o Ocidente foram momentos que podem ser lidos como momentos que afetavam o Estado russo diretamente. Foi mais uma defesa dos interesses nacionais russos do que propriamente um anti-ocidentalismo a priori, né? Por exemplo, a questão do alargamento da OTAN, por exemplo, né, que isso é uma coisa que bate de frente para os russos. Se a gente olhar meio de fora, né, se viesse um marciano aqui e viesse meio de fora, pode ver que o problema dos russos com isso tem uma razão de ser, né? A OTAN era uma aliança militar do tempo da Guerra Fria, né? E se acabou a Guerra Fria,
o lógico seria que uma aliança militar desse tipo, que era contra a Rússia, e já que a Rússia não é mais, declaradamente não é mais inimiga, deveria se encolher, né, desaparecer, e não se alargar, né, o que é uma coisa que não faz muito sentido. A questão dos... Oi?